Quantas pessoas que você ama morreriam se o nazismo voltasse? Essa semana foi marcada por uma polêmica quando um podcaster e youtuber defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil. Esse não foi o único close errado do moço, então vamos conversar um pouco hoje sobre o que realmente é a liberdade de expressão. Oi, meu bem, tudo bem? Liberdade de expressão é frequentemente confundida com o direito de falar qualquer atrocidade que lhe venha à cabeça e de destilar preconceitos sob a égide de opinião. Mas não é bem assim que liberdade de expressão é definida na nossa Constituição. Mas primeiro vamos à treta, caso você não esteja informado ou informada ou informade. O apresentador Bruno Ayub, conhecido como Monark, que tem canal no YouTube com milhões de inscritos, tem um podcast, ou pelo menos tinha, né? Ele vem há muito tempo destilando vários preconceitos. Antes desse, envolvendo o nazismo, ele já destilou preconceito contra comunidades LGBT+, contra negros, assim, umas falas bem racistas. Enfim, na segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, que é o ano corrente, foi ao ar um episódio do podcast dele no qual ele defendia a legalização de um partido nazista. Porque, e aqui eu cito suas palavras, se um cara quer ser anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. Ele defendeu essa ideia diante de 2 deputados federais, a Tabata Amaral, que ainda tentou explicar para ele que essas ideias nazistas e antissemitistas ainda hoje colocam a vida das comunidades judaicas em risco, e Kim Kataguiri, que afirmou que acha um erro da Alemanha criminalizar o nazismo. Ou seja, deu corda para estas opiniões absurdas. No dia seguinte, dia 8 de fevereiro, devido à repercussão que teve o podcast nas internets, o episódio foi retirado do ar. Kataguiri disse que suas falas foram distorcidas. E Monark pediu desculpas porque, afinal, coitadinho, ele estava muito bêbado, né? Que já seria ruim sem dizer absurdos estapafúrdios. Assim, o pleonasmo é proposital. Porque não é nada profissional você ir muito bêbado, né? Eu vou, repetir aqui, muito bêbado. Trabalhar. Imagine com declarações de ódio. Por fim, ele foi demitido, mas não é a primeira vez que ele fere a Constituição e faz comentários que destilam ódio. Em outubro de 2021, ele postou no Twitter que é a ação que faz o crime e não a opinião, que não é bem verdade. O artigo 5º da nossa Constituição garante sim a livre expressão e manifestação do pensamento, mas tem vários outros artiguinhos e leis, né? Que dizem que o limite dessa manifestação vai onde eu tô ferindo a liberdade e o direito do outro. Ela garante também liberdade de culto religioso, por exemplo, igualdade de gênero, de raça. E na prática a gente sabe que existem muitos preconceitos contra diversos grupos que são considerados minoritários na sociedade. A lei mais importante que nós temos é a nossa Constituição. Em seu artigo 5º, ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Seguem os termos. Um deles é a livre manifestação do pensamento, mas também é inviolável a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício dos cultos religiosos. É proibido que pessoas sejam submetidas a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Em 1992, contudo, foi promulgado, preciso ler o nome porque é gigante, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que diz o seguinte em seus artigos 19 e 20. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, mas também diz que será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso
que constitui incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. E que mais é o nazismo senão um regime hostil, violento e discriminatório? O nazismo matou mais de 5 milhões de judeus, mas não apenas judeus. A gente está falando de supremacia branca ariana, então os negros foram um dos primeiros grupos a serem mortos. Era também uma coisa de a raça perfeita, então pessoas com deficiência também foram mortas. E eu estava assistindo a um Reels no Instagram da Mariana Torquato, e ela estava contando que as câmaras de gás foram criadas para matar pessoas com deficiência mais rápido, cadeirantes, enfim, imigrantes, ciganos, pessoas homossexuais, LGBTs, pessoas em situação de rua, pessoas com problema de alcoolismo, pessoas que sejam dissidentes políticos, que era basicamente qualquer um que se opusesse ao regime nazista. Pessoas que fossem contra a guerra. Todas essas pessoas eram consideradas inimigas do regime e eram presas e eram marcadas com diferentes triângulos de cores diferentes para indicar o crime de cada uma delas. Qualquer pessoa que pensasse diferente do regime nazista era destruída, e destruída é realmente a palavra que eu quero, não é só morta, ela é destruída, porque fuzilamento em massa, câmaras de gás, campos de concentração com trabalhos forçados até a morte, era só a pontinha do iceberg. O Holocausto foi esse fenômeno que torturou pessoas com a, aspas, novamente, curiosidade médica, e umas 500 aspas assim médica, né? Porque eles faziam experimentos ditos científicos, ditos médicos com pessoas vivas que eram dolorosíssimos, que eram tortura mesmo. Experimentos horríveis, cruéis, desumanos, né? Infectavam as pessoas de propósito para ver o que ia acontecer, enfim. E aí eu fico me questionando, quantas pessoas que você ama, quantas pessoas que eu amo seriam presas se o nazismo voltasse? A Constituição e as leis do mundo existem para que uma atrocidade dessas não aconteça de novo. E não tá certo ninguém ter uma opinião a favor de um regime que só causou dor. Com que triângulo colorido você seria mandado para prisão se o nazismo voltasse? Quantas pessoas que você ama morreriam se o nazismo voltasse? Qual é o limite da liberdade de expressão? Diz aqui a sua opinião pra mim nos comentários. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder pra gente poder discutir, porque eu só lancei aqui o debate. É um absurdo que a gente, em pleno 2022, ainda precise conversar sobre isso, né? Mas pelo visto, precisa sim ser conversado, e precisa ser conversado de maneira responsável. Vou deixar o link aqui embaixo do site do Museu do Holocausto para quem quiser buscar mais informações. Obrigado por assistir, um beijo e até semana que vem.